O Salmo de número 139 é escrito por Davi quando ele é um ancião. Quando ele é o quê? Ancião. Sabe o que é um ancião? Está olhando para um aí. Pronto, um ancião. Alguém de barba branca, de cabelos brancos. Alguém que trilhou um caminho. E se há uma diferença entre o ancião e o jovem, a diferença está aqui. Com o ancião está a experiência. E com o jovem está o vigor, a força. A experiência sem o vigor não te leva a lugar nenhum. O vigor sem a experiência também não te leva a lugar nenhum. Não basta ter o ímpeto da juventude. É preciso ter a experiência de uma vida. Por isso que às vezes há um conflito de gerações. Os jovens não compreendem os velhos. Também quem é que compreende velho? Tem um velho na Bíblia que deixou escrito assim, ó, melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Imagine chegar aqui agora, eu diante de você e falar, tem um conselho para você. O que é, pastor? Vai num velório agora. Você vai ver que coisa interessante. Alguém vai fazer o sinal da cruz e vai falar, tá louco? Ninguém quer ir num velório, porque o que você pode aprender num velório? Mas o velho sabe o que está falando. Ele está dizendo, quem vai a uma festa não pensa no amanhã. Pensa no momento. E no momento, a pessoa só quer extravasar os seus instintos, os seus desejos. É depois de uma noitada de festa que às vezes acontecem as piores tragédias da vida. Alguém se vicia em drogas, alguém tem uma gravidez indesejável, alguém contrai uma doença incurável, sexualmente transmissível. Tudo depois de uma festa. Agora, quando você pega o seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó, quando vai para uma festa, ou manda você para uma festa, ou permite, diz assim, volta cedo, cuidado. E a gente sai de casa dizendo, cuidado com o quê? Eu estou indo me alegrar. Se o pai pudesse dar um conselho, ele diria, não vá à festa não, vá a um velório. Porque quando você vai a um velório e olha para aquele caixão, aquele paletó de madeira, e você vê a criatura que está ali morta, que ontem estava do seu lado. Ontem estava cantando, rindo da vida, debochando, cantando, pulando, vendendo, comprando. E de repente, do nada, a vida da pessoa se dissolve. E aí você vê o que resta da pessoa. O escritor da Bíblia está dizendo, é melhor para o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Porque quem vai a um velório pensa no amanhã. E o ser humano que só pensa no hoje, ele é um idiota. Ele vai acabar nunca conquistando nada para o futuro e nem guardando nada para o futuro. Essa história de que eu só tenho agora é conversa para boi dormir. A sua vida é uma mescla de passado, presente e futuro. Não esqueça do passado para você não cair nos mesmos erros. Não viva só do presente, porque senão você não terá nada no amanhã. Pense no amanhã com respeito de hoje. Quem não conhece a história e não se lembra dela, está fadado a cometer os mesmos erros que todos já cometeram. Por que você acha que na Bíblia temos o Velho Testamento? Se no Novo é que está a salvação. Olha a sabedoria. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso conhecimento. Conhecimento do quê? De uma igreja que existiu no Velho Testamento e fracassou. Para quê? Para que a igreja do Novo Testamento não fracasse também. Para que a igreja do Novo Testamento não caia nos erros que a igreja do Velho cometeu. Para que a igreja do Novo Testamento seja vitoriosa. Tem uma igreja vitoriosa na minha frente? Dê mais um grito de glória para me empolgar então. A história de Davi é muito linda. Eu vou contar a história de Davi para você de um ponto de vista que você nunca ouviu falar. Eu espero que você esteja com o coração bem aberto para receber. A história de Davi, ela é emocionante. Começa na sua adolescência. A história de Davi, pastor Marco Aurélio, ela é tão profunda que nós precisaríamos, como eu disse no início, horas para meditar nela. Imagine você um homem que nasce em uma família e ele nasce diferente dos seus irmãos. Quer perguntar diferente no quê? Só falo se todo mundo perguntar. Diferente na aparência física, diferente no seu estado de espírito, diferente no seu estado de alma. Sabe separar alma de espírito? Sabe qual a diferença? A alma é o palco das nossas emoções. E o nosso espírito é o palco do nosso intelecto. O espírito é a inteligência, a alma, os desejos. Então, a vida de Davi, do início, era um turbilhão. Quem lê a Bíblia com uma lupa, ou seja, aquele que estuda a Bíblia, vai entender que Davi não era igual a nenhum dos irmãos dele, porque os historiadores
eles resolveram desenhar Davi para nós. A Bíblia diz do tamanho de Davi, a Bíblia fala da cor dos olhos dele, a Bíblia fala da cor do cabelo dele, e tudo isso tem uma explicação. A Bíblia diz que Davi era um homem de pequena estatura. Um homem do quê? Não ouvi? Pergunte, por que a Bíblia diz isso, pastor? Porque quando o profeta Samuel entrou na casa do pai dele para ungir um dos filhos dele como rei de Israel, ele entrou sabendo que ali haveria alguém que era da altura do rei Saul. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, além de ser o homem mais bonito de Israel, a Bíblia diz que ele acima dos ombros era o hebreu mais alto. Então, quando Deus rejeita Saul e vai dar um novo profeta, ou vai dar um novo rei para Israel, o povo espera que seja um rei do mesmo nível de Saul. Quando Samuel entra na casa de Jessé, o belemita, que é o pai de Davi, ele olha para o primeiro filho de Jessé e diz: já tem um rei. Quando ele vai derramar o azeite na cabeça do menino, porque o menino tem a altura de Saul, tem a beleza de Saul e tem a jovialidade, o Espírito Santo fala com ele: não é esse. Aí entra o segundo irmão de Davi, e quando o profeta olha, diz: é esse, porque é alto como o primeiro, é forte como o primeiro, é jovem como o primeiro e é bonito. Ele vai derramar o azeite, o Senhor diz: também não é esse. E a Bíblia diz que todos os irmãos de Davi passaram diante do profeta, e Deus não deixou ele ungir ninguém. E o profeta perguntou: por que não é nenhum desses? O Senhor diz: porque todos esses têm aparência de rei. Eu quero um que tenha o coração de um rei. Olha que coisa bela. E aí entra o constrangimento. Pergunte por quê? Porque o profeta pergunta para o pai de Davi: acabaram-se os mancebos? Ou seja, você não tem mais nenhum filho. E Jessé, envergonhado, é obrigado a dizer: tem um ainda. Qual a idade dele? É o menor da casa. E onde é que ele está? Pastoreando ovelhas. E a pergunta que fica é: por que os mais velhos estão dentro de casa e o mais novinho está trabalhando uma hora dessa? O profeta nunca entraria na casa de uma pessoa sem antes mandar um secretário. A presença do profeta era a presença de Deus na casa. Então, antes do profeta ir na casa de qualquer um, ele mandava o secretário dele dizendo: o homem de Deus vem aí, coloque a casa em ordem. O secretário de Samuel foi primeiro e avisou: o homem de Deus está vindo aí. Então Jessé, o belemita, chamou a esposa e disse: mulher, põe a casa em ordem, coloque o melhor vestido, chame os meninos do trabalho, coloque roupa nova deles, prepare comida, porque o homem de Deus está vindo aí. E eu imagino a mãe e o pai falando: então nós temos um problema. Qual o problema? Se o homem de Deus vai vir aqui, ele vai conhecer o nosso segredo. E ele não pode conhecer o nosso segredo, porque ele pode desistir de escolher entre nós alguém. E o segredo tinha nome: Davi. Quer perguntar o porquê? Porque ele não se parece com ninguém na família. Numa época onde todos os hebreus eram morenos, caucasianos, a cor da pele acirrada, e como moram no Oriente Médio, o cabelo mais puxado para o crespo. Nenhum homem do Oriente Médio tinha olhos claros. Os olhos claros vieram quando os judeus tiveram uma miscigenação de raças, quando eles na diáspora andaram, cruzaram com as pessoas e voltaram com olho verde, louro. Mas no início eram todos homens e mulheres do Oriente Médio. Aí aparece um Davi, que a Bíblia diz que ele era ruivo. Em algumas traduções diz que ele era alourado. Mas como é que uma pessoa, uma mulher e um homem que são morenos, que tem a pele caucasiana, um cabelo mais crespo, dão à luz a um menino que é loiro? O escritor vai dizer: Davi tinha os olhos brilhantes. Olhos o quê? Brilhante. Numa época onde ninguém nunca tinha visto ninguém de olho azul, nem olho verde. Os olhos brilhantes é que os olhos de Davi eram olhos claros. Davi é pequeno, enquanto os irmãos dele são gigantes. E aí vem a parte mais difícil de interpretar. Pergunte qual. A Bíblia diz que Davi era um homem de gentil aspecto. Para interpretar isso não é nada fácil. Você tem que me ouvir pelo Espírito para não murmurar. Gentil aspecto é alguém que tem uma beleza delicada.
Davi tinha uma beleza delicada. Exemplo, Leonardo DiCaprio. É um homem de uma beleza delicada. Ele é macho, tanto é que namorou até a Gisele Bündchen, mas os traços dele são finos. Não é barbudo, o narizinho é fino. Ele tem uma beleza quase que feminina. Isso é um homem de gentil aspecto. Ele nasce no meio dos hebreus. Os hebreus têm uma beleza bruta. São todos eles nariz adunco, torto, cara fechada. Aí aparece um menino belo, louro, dos olhos claros, pequenino, numa família onde todo mundo é diferente. Pastor, onde o senhor quer chegar? O que eu vou falar, digo eu, tá bom? Interpretação minha. E aceito qualquer um que queira me questionar, porque eu já tive brigas até em seminários de teologia por conta disso. Meu pensamento é que Davi era filho de sua mãe, mas não era filho de seu pai. Aconteceu uma tragédia naquela família. Os homens partiam para a guerra, pastor Marcelo, e deixavam as mulheres em casa. A mãe de Davi possivelmente foi abusada sexualmente por um escravo europeu, pego a laço por lá. Aconteceu alguma coisa que a mãe dele acabou engravidando de um menino, e quando esse menino nasceu, ele não era parecido com ninguém em casa. Por que não mataram ele? Porque hebreu não mata criança. Por que ninguém sabia? Porque eles moravam no meio do mato e não deixavam ninguém entrar na casa deles. Mas a família, quando olhava para aquele menino, sabia que ele era fruto de algo estranho. Pastor, com base no que o senhor diz isso? Salmo 51. Em pecado me gerou a minha mãe. Por que ele não diz, em pecado fui gerado pelos meus pais? Como alguém é gerado em pecado? Dou um exemplo meu. Eu sou filho de uma mãe solteira. Imagine 50 anos atrás, uma menina dando à luz a um filho de um homem casado. A minha mãe tentou esconder a gravidez por 9 meses, amarrando faixas, porque era uma vergonha, era uma tragédia, porque eu era fruto de um pecado, filho de uma mulher com um homem casado, fruto de um adultério. Me casei na igreja, minha esposa engravidou 3 vezes, na verdade 4, nós perdemos um menino, mas 3 meninas nasceram. Toda a gravidez da minha esposa era um orgulho. Ela nunca escondeu a barriga dela, Marco. Chegava na igreja, as irmãs iam dar beijo nelas, e todo mundo esperava o bebê nascer. Por quê? Porque eu não vivia em pecado com a minha esposa. Minhas filhas foram gestadas dentro do que é o normal. Um homem e uma mulher casaram na igreja e tem um fruto. Eu nasci em pecado, minhas filhas não. Davi está dizendo, em pecado me gerou a minha mãe. Aí vem alguém forçando o texto, dizendo, não, ele foi gerado no pecado de Adão. Não tem nada a ver com Adão. Davi era diferente. Toda vez que alguém olhava, o meu pensamento é que a mãe dele foi estuprada. E por isso o menino permanecia em casa. Mas todas as vezes que alguém olhava para o menino, lembrava de toda a tragédia. Então quando o profeta vai na casa dele para ungir, e anuncia que está chegando o profeta, a mãe e o pai é obrigado a esconder o menino, para que ninguém saiba que tem alguém ali que não é fruto daquele amor. E aí eles escondem Davi, pergunte aonde? Atrás das ovelhas. Mas não é qualquer ovelha. Na lápide de Davi, o próprio Deus escreveu, anote aí na tumba de Davi, eu te chamei de trás da, não ouvi, de trás da, o que era uma ovelha malhada? Muitos pensam que eram ovelhas que tinham a lã de outra cor, e não era, eram ovelhas marcadas. Marcadas por quê? Por anomalia física. Havia ovelhinhas que nasciam com 2 cabeças, 3 patas, 6 patas, 2 caudas, com lã, sem lã. E os judeus têm um respeito tão grande por ovelha, tão grande, que eles não matavam. Nascia o animalzinho, eles deixavam viver até a natureza levar embora. Então criaram nas casas grandes, que eram os fazendeiros, 2 apriscos. Na frente da casa, aprisco de ovelha normal. Quem passasse pela rua, os transeuntes, olhariam e falavam, eu quero negociar com esse homem e comprar as ovelhas. E havia o aprisco das ovelhas malhadas. Ficavam atrás das casas, geralmente embaixo, numa ribanceira. Ninguém podia chegar perto deles. Beto, mude a música, aquela que eu gosto. Imagine vocês
que lá na ribanceira, atrás da casa, tinha um aprisco de monstrinhos. E é lá que o pai manda ele ficar, para que ninguém o enxergue. Davi não é bobo. Ele está vendo a movimentação na casa dele, ele está vendo o cheiro, ele está sentindo o cheiro da comida, ele está vendo a mãe dele colocar o melhor vestido, ele está vendo os irmãos se agruparem, todo mundo tomando banho, e ele quer tomar banho também, porque ele está sentindo que vai ter uma festa em casa. Mas o pai e a mãe chamam ele e dizem assim: você não vai poder ficar em casa. O que o senhor quer que eu faça? Vá pastorear as ovelhas. Quais? As escondidas. Porque eles tinham que tirar aquele problema de casa. E lá vai Davi, obediente. Quer descer comigo? Onde estão as ovelhas malhadas? Vamos lá? Ele chega na frente de um aprisco que só tem monstros. Ovelhinhas com duas cabeças, monstrinhos mesmo, anomalias da natureza. E quando elas veem Davi chegar, elas ficam alegres. Por quê? Porque um pastor está chegando para dar comida para elas, para dar água fresca para elas. O coração de Davi está apertado, porque ele está chorando. Ele sabe que ele está sofrendo preconceito e rejeição dentro de casa. Mas quando ele chega perto das ovelhinhas e começa a dar comida para elas e água, ele vê a alegria das ovelhinhas rejeitadas. Ele sai de perto do aprisco, Marco, vai debaixo de um zimbro, enfia a mão na sacola dele e pega um instrumento que ele criou, uma harpa. Ele olha por cima para as ovelhinhas, monstrinhos alegres, porque elas tiveram comida e bebida, e ele começa a dedilhar a harpa dizendo: aprendi uma coisa hoje, Senhor. O que, Davi, que você aprendeu? Que se essas ovelhas rejeitadas têm pastor, alguém que as ame, eu também tenho. E Davi compõe a música mais linda que ele compôs. Pergunte qual? Se elas têm um pastor, eu também tenho. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Eu me lembro que quando o menino lá no alto da Vila Tatu, quando nós cantávamos os velhos hinos da harpa cristã, tinha uma música que dizia assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É na dor que nascem os poemas mais lindos, é na dor que nascem os sermões mais perfeitos. Então Davi carrega sobre ele traumas, marcas. Imagine crescer em uma casa onde todo mundo olha para você e vê que você é o patinho feio. É nesta casa que Davi vai crescer. De onde é que você acha que nasce o Salmo de número 91? Quem lembra o Salmo 91? O que está escrito? A sombra do Onipotente? Direi do Senhor, nele confiarei. Daqui a pouco Davi vai entrar por um caminho que dá medo. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que assole ao meio-dia. Davi começa a falar uma linguagem que só criança entende. Davi está dizendo que quando ele era criança, quando ele era menino, ele tinha medo de fantasmas. Tinha medo de dormir sozinho no escuro. E por que ele escreve, pastor? Porque toda criança tem medo de escuro. Na hora que dá o medo, ela vai e pula entre o pai e a mãe, ou vai dormir com os irmãos mais velhos. Sim ou não? Só que Davi não podia, porque onde ele chegava, ele era rejeitado. A existência dele trazia memórias ruins e dolorosas para a família. Então, como Davi não tinha amigo, Davi criou um amigo, que a psicologia diria que é um amigo imaginário. Quem tem crianças aqui? Já viu sua criança conversar sozinha? Não? Bater altos papos com alguém que não está ali? Isso é um dispositivo da alma. A criança procura, o ser humano é um ser sociável, ele não pode viver sozinho. E a criança, na ausência de um irmãozinho, de um amiguinho, ela cria um amigo imaginário para ela conversar, para ela desabafar. Davi tinha um amigo. Na cabeça dele era imaginário, mas não era imaginário. Davi tinha um amigo das horas incertas. Alguém aqui é amigo desse amigo? Deus diz na sua palavra que tem coisas que nós não podemos fazer sozinhos. Então ele diz: quando a luta apertar e não tiver um amigo, não tiver um compadre, uma comadre, um amigo, um melhor amigo, um pastor, um pai, uma mãe, fique tranquilo, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si, crava o joelho no chão
e fala com o seu pai que está em oculto, e ele vai te ouvir, e ele vai te ajudar. Aleluia. Foi ali que Davi aprendeu a conversar com um amigo dele imaginário. Crianças que sofrem traumas, meninos e meninas que sofrem rejeição familiar, acabam desenvolvendo dons e talentos que ninguém é capaz de compreender, porque a ausência de pessoas faz essa criatura se tornar sensitivo, e ela acaba transformando a alma dela ou em derrota pura ou em conquista pura. Não existe outra coisa a se fazer com traumas. Ou você transforma eles em uma catapulta que vai te jogar para cima, ou esses traumas vão abrir uma cova e te engolir lá dentro. Cada ser humano age de uma forma. Davi agiu da forma que Deus quer que todos nós hajamos hoje. Ele pegou o passado dele e não transformou em um chapéu sombreiro. Já viu um sombreiro mexicano? Daquele tamanho, coloca sobre a cabeça, a pessoa cai para o chão. Quem carrega um chapéu daquele tamanho na cabeça, às vezes não consegue suportar o tamanho do peso, a pessoa só anda de cabeça baixa. Muitas pessoas pegam o passado dele, a história dele, e transformam em um chapéu sobre a sua cabeça. Mas tem gente que pega o passado e tira de cima da cabeça e põe no chão e transforma em tapete, para limpar o pé e dizer ao seu passado: você não determina o meu futuro. Eu vou falar de novo. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dar um novo rumo, um caminho. Primeiro, para falar para você: não tenha pena de si mesmo. Pessoas que vêm para uma reunião como essa e ficam aí com seus ombros caídos, murchinhos, na expectativa de que o profeta, por misericórdia, aponte o dedo e diz: ó, o Senhor mandou falar com você. Geralmente nunca vencem na vida, porque elas precisam que o profeta revele o futuro delas. Você quer que um profeta revele o seu futuro? Eu vou te apresentar um profeta. Existe o maior profeta da sua vida e ele não está aqui. Pergunte onde ele está, pastor. Dentro da sua casa. Pastor, eu nunca vi. Já viu, mas ignorou, não acreditou no potencial dele. O maior profeta da sua vida você pode encontrar depois desse culto. Você vai chegar na sua casa, vai colocar um espelho na sua frente, vai olhar para aquele espelho e vai dizer assim: toma vergonha na sua cara. Porque você não precisa de motivação de terceiros, você precisa acreditar em você mesmo. Porque se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Vivemos num mundo capitalista, e o mundo capitalista, ele é feito de pessoas que querem conquistar. Então a disputa é muito grande, um quer ser melhor do que o outro. Até a pessoa que gosta muito de você, que é sua melhor amiga e seu melhor amigo, quando você sai de perto, o ódio ou a inveja é natural nascer quando te vê que você é mais bonito do que ele, você tem mais competência do que ele. Isso acontece no púlpito, isso acontece dentro de casa, isso acontece no trabalho. Então não se iluda esperando que todo mundo aprove você. Eu quero, em nome de Jesus, hoje puxar a sua orelha. Alguém vai querer me bater: pastor, arruma 2 segurança para sair daqui comigo hoje. Para de ser otário. Quando vai tirar uma foto para postar no Instagram, tirou 86 fotos para escolher uma. E não sem antes colocar um monte de filtro. Aí a pessoa pessoalmente parece uma bruxa, mas no Instagram parece a atriz que fez a Xuxa. Então não viva desse jeito, não seja uma coisa que você não é. Se você não aceitar como Deus te fez, se você não acreditar que há em você uma beleza, que há em você uma inteligência, que há em você uma capacidade, você vai viver a vida inteira a reboque dos outros, as favas com os outros. O maior profeta da sua vida é você. Você vai pegar o seu dedo, vai apontar para você quando chegar em casa, vai dizer assim: eu vou chegar lá. E vou te dizer, você vai chegar a galope. E quando você chegar, um monte de gente vai ficar aqui atrás olhando: como foi que isso aconteceu? Ah, é porque Deus escolheu, nasceu virado para a lua. Não existe isso. Eu estou aqui para provar para você que não existe isso. Se Deus deixasse um nascer para a vitória e o outro para a derrota, Ele não seria Deus. Deus não é injusto. Deus não pode dizer assim: essa aqui nasceu para ser assim, aquele lá para ser assado. Isso não seria Deus, é um monstro. Ele te deu uma vida.
O problema é o que você faz com essa vida. O problema é o que você faz consigo mesmo. O problema é o que você faz com aquilo que você escuta dos outros. Não percebeu que Deus te deu 2 orelhas, 2 ouvidos? Não é à toa. Tem coisas que você vai ouvir por aqui e não vai deixar aqui. Tem que deixar sair por aqui. Se você só ouvir e ficar absorvendo, guardando tudo, você vai passar o culto inteiro, ou todos os cultos da vida, igual você está aqui, olhando para mim com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Ah, pastor, não foi para isso que eu vim aqui. A porta da rua é serventia da casa. Porque se você vem só atrás de uma revelação, você vai receber hoje ou não. Quando não tiver revelação nenhuma, você se perde. Você se perde. Você pode gostar de ver Deus usar, porque Deus manifesta os dons dele. Mas o maior dom está dentro de você. É você que tem que arrumar coragem hoje, arrumar força. Você tem que levantar da sua cama e ir trabalhar, porque Deus não ajuda vagabundo. Deus ajuda gente que acredita. Ficar sentado esperando, ah, eu estou depressivo. Ah, é? E aí? Hello? Vai fazer o quê? Ficar lá choramingando? Ah, pastor, ele me abandonou. Ai, meu coração. Ah, coisa ruim. Se você não aprender a ter uma outra perspectiva da vida. Me ensina, pastor, ensino. Já ouviu falar da teoria do copo d'água? Um copo com metade de água é colocado na frente de várias pessoas. Aí um psicólogo pergunta, o que você está vendo? Uns dizem, eu vejo um copo com água, e ele anota. Outros olham o mesmo copo e dizem, eu vejo um copo que está quase vazio. Outro olha o mesmo copo e diz, eu estou vendo um copo quase cheio. Porque tudo está na perspectiva do seu olhar. A Bíblia diz, se os seus olhos são bons, tudo vai ser bom. Se os seus olhos são ruins, nada vai prestar para você. Tudo está dentro de você. É você que tem que saber o que você quer da vida. Enquanto você não acreditar que Deus te colocou nesse mundo por um propósito. Não, pastor, meu propósito é só sofrer. Então comece a dar glória a Deus. Por quê, pastor? Porque Deus é sádico? Não, porque todo sofrimento vai te levar para um tempo de tanta glória. A Bíblia diz que para cada dia de vergonha, completa? Para cada dia de vergonha, dupla honra. Ah, vou falar de novo. Para cada dia de vergonha, haverá dupla honra sobre a sua vida. Mas a honra só vai vir quando você murchar a barriga, estufar o peito e aprender a falar grosso. E aprender a olhar para o diabo, agarrar ele pelo chifre, esfregar a cara dele no chão e falar para ele, você não determina a minha vida. Deus já determinou a minha vida. Ah, se você soubesse onde Deus vai te colocar. Ah, se você soubesse o que te aguarda, o futuro. E o futuro que eu estou falando não é daqui 30, 40 anos não, porque eu quero estar vivo para ver o seu futuro. Eu estou falando daqui 2 dias, 24 horas. Eu já ouvi o profeta falar aqui, dentro de 14 dias. Alguém que crê anotou. Outros deixaram entrar por aqui e saiu por ali. É você quem determina onde você quer chegar. Eu não estou pregando para um bando de derrotados. Eu estou pregando para os maiores heróis que esta terra já viu. E se alguém acredita nisso, reage pelo amor de Deus. Era massuri de candara, lavachara macandara, mahara bagara. Quando eu não tinha conhecimento, eu terminava as pregações e via um monte de gente orar por mim, ou pedir oração para mim. E ao invés de só orar, eu escutava a história das pessoas. Eu saía do culto pior do que eu entrava, porque eu absorvia a história de todo mundo. E era cada história triste. E eu era um intercessor. E se alguém aqui tem um ministério de intercessão, sabe o que eu estou falando. O intercessor sofre, porque ele absorve. Ele não só ora pela pessoa. Por um momento na oração, ele se coloca no lugar dela e ele sente tudo que a pessoa sente. Você vai adoecendo por dentro. O tempo passou e Deus me deu experiência. Hoje, quando chega alguém me contando, chorando as pintangas, aquelas histórias mais tristes, eu escuto. A pessoa espera um abraço, uma palavra de conforto. Eu estendo a mão e digo, meus parabéns. E a pessoa diz, nossa, insensível, duro. Eu digo, não. Então por que o senhor está me dando os parabéns? Eu digo, porque eu já passei por aí. Deus só prova.
quem Ele quer aprovar. Está ouvindo? O tamanho da sua luta será o tamanho do seu milagre. Quer uma explicação bíblica? Eu vou te dar um exemplo bíblico. Tem um moço que acordou um dia estupefato, olhos arregalados, sentou na mesa do café da manhã com 11 irmãos, o pai e a mãe. Na verdade ele só tinha 10 irmãos na época, porque o irmão mais novo nasce depois. Ele, o pai e a mãe, 10 irmãos, e ele danou a contar: eu tive um sonho. E todo mundo gosta de ouvir sonho, né? Conta, conta. E ele diz: eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. O sol e a lua ficam aonde? No céu. E as estrelas? Ele está dizendo que ele viu ele acima do sol e da lua. Ele viu ele lá em cima. Deus prometeu ele que isso ia acontecer, sim ou não? Só que a primeira coisa que aconteceu depois desse sonho foi o inverso. Jogaram ele dentro de uma cisterna. Olha, Deus falou que ele ia para lá. Mas antes de chegar lá, Deus pegou a altura que ia colocar ele e transformou num buraco para baixo. Está ouvindo aí? Toda vez que Deus te diz: vou te levantar, se prepara para cair. Toda vez que Deus fala: vou te dar um nome, se prepara para antes perder o nome. Toda vez que Deus fala: você vai chegar lá, pense para você andar para trás uns 15 passos. Por quê? Porque Deus não quer filhinhos de papai. Conhece essa expressão, filhinho de papai? O que é o filhinho de papai? É um playboyzinho ou uma playboyzinha que recebe do pai um carro bem novinho, aí fala: não gostei desse carro, vai, transforma o carro num monstro. Aí sai correndo, bate o carro, passa em buraco, não está nem aí. Por que não está nem aí? Porque não custou nada. Agora, já viu? Você lembra lá de onde você nasceu? Agora você está aqui falando how are you? Mas tem gente aqui que é de lugar pior que o meu. Eu nasci na Vila Tatu. Tem uns aqui que nasceram na esquina do sovaco sujo, que eu sei, Deus está falando aqui. Você lembra daquela criatura que comprou um Fusquinha 66, caindo aos pedaços? Lembra do seu vizinho que comprou aquela Brasilinha? Já viu como é que um pobre dá valor no carrinho que ele compra? Anda com uma flanelinha na mão, pulindo tudo. Lava todo sábado. Está caindo tudo que está podre, mas está lá lavando. Por quê? Porque ele dá valor, porque custou alguma coisa. Você só está sendo testado porque o que Deus tem para a sua vida é muito grande. O problema é o que você vai fazer com tudo isso. Deus está te testando. Aí você vem para cá, murcha a barriga e fica: ai, coitadinho de mim. A criatura, tudo que fala, fala no diminutivo. Já viu? Você pergunta: como é que você está? Estou aqui. Onde você mora? Numa casinha. Como é que você vai para a casinha? Naquele carrinho. Você congrega onde? Naquela igrejinha. E o seu pastor? Aquele pastorzinho. Tudo no diminutivo. Pessoa é uma teologia da derrota. Tudo é a teologia do inha. Deus quer mudar essa teologia hoje. Deus quer te dar a teologia do ão. Eu sou uma bênção. Eu receberei uma poderosa unção. Eu sou um campeão. Tem um campeão aqui? Mão direita levantada para cima, chacoalha a mão. Coloca no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Isso. Agarra a criatura para mim, agarrou. Chacoalha ela até ela ficar irritada. Irrita ela. Tem gente que nem para fazer presta. É tão derrotado assim. Agarra a criatura e chacoalha ela. E diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, a sua história, o seu futuro, a sua família, o seu ministério, seus sonhos, a sua casa, seus projetos, sua vida profissional, sua vida emocional. Deus te trouxe aqui para virar a sua história.